tudo está ao redor desse trono. O universo gira em redor desse trono. Esse trono é o centro do universo. Aquele que está sentado nesse trono é o Todo-Poderoso. Para vocês terem uma ideia, a palavra trono aparece no Novo Testamento 67 vezes. 47 vezes só em Apocalipse. 12 vezes só no capítulo 4. O universo é o centro do universo. É o Criador, é o Salvador, é aquele que é santo, santo, santo. E na mão dele está o livro da história. É isso que o verso 1 nos informa. Dizendo que o livro está escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Em outras palavras, esse livro está completo. Não tem nota de rodapé, não tem adendo a ser acrescentado nele. Ele está completo, porque a história está nas mãos de Deus. E quem conduz a história é Deus. Ele quem levanta reinos, Ele quem abate reinos, Ele quem levanta reis, Ele quem apeia reis do poder, Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem enriquece, Ele quem empobrece, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa. Ele é Deus e Ele está no trono. Louvado seja o seu nome. Mas notem comigo que no verso 2 nós entramos agora no assunto do capítulo 5, porque há um digno que é procurado. E a pergunta é: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Agora, o primeiro ponto é o digno procurado. Quem é digno? Não é apenas quem é forte, não é apenas quem é poderoso, não é apenas quem é capaz, é quem é digno. E esta pergunta é intrigante porque quem vai dar sentido à história? Quem vai abrir o cadeado da história? Quem vai desenrolar a história? Para onde a história vai caminhar? E esse digno é procurado, versículo 3, no céu. Esse digno é procurado na terra. Esse digno é procurado debaixo da terra. E o resultado desta exaustiva pesquisa entre os seres angelicais, entre os homens mais poderosos, entre os seres humanos caídos, os seres angelicais caídos, ninguém foi encontrado digno. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O resultado, meus amados irmãos, desta busca é a impotência humana plena para desvendar o futuro, conforme o versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu chamo a sua atenção que aqui é uma grande decepção. E a decepção mais profunda do ser humano é expressa no choro de João. É o choro do desespero. É o choro das perguntas sem respostas, dos questionamentos sem elucidação, de um homem olhar para cá, para lá e não encontrar uma saída, nem na filosofia, nem nas ideologias, nem nos grandes pensadores e filósofos, ou sociólogos, ou antropólogos, os grandes religiosos, os grandes governantes, as figuras mais ricas, ou mais importantes, ou mais conhecidas, ou mais famosas, ou mais poderosas da história. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue resolver o grande enigma da história. Só resta a João chorar. Mas notem comigo que o segundo ponto desse texto, primeiro é o digno procurado, segundo ponto é o digno encontrado. Versículos 5 a 7. Você pode ler
comigo esses 3 versos, vamos juntos? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, há consolo para nós. Não chores. Não chores. A história não está à deriva. Segundo ponto, a solução da história está neste que toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, com dignidade, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Em outras palavras, o livro da história do universo, das nações, da humanidade, da igreja, da sua vida, esse livro está nas mãos de Jesus. Agora notem comigo, por gentileza, o versículo 5. Quem é este? E a resposta, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Vocês vão para o Antigo Testamento e vão ler nas profecias que dos filhos de Jacó, um deles era Judá, o 4º filho. E de Judá deveria proceder o rei. Era a tribo dos reis. O Messias procederia da tribo de Judá. E ele é chamado o leão da tribo de Judá. Mas dessa tribo, haveria um rei que haveria de marcar a história. E esse rei é Davi. E o Messias deveria ser chamado filho de Davi. Vocês se lembram que Davi, certa feita, teve um desejo e um plano: construir uma casa para Deus em Jerusalém. Ele fez os planos, mas Deus disse: não, você não vai me construir uma casa. Eu vou construir uma casa para você. Seu filho vai construir a casa, mas eu vou construir uma casa para você. E Deus está falando não de uma casa física, mas de um reino, dizendo que dele procederia o rei, que haveria de reinar para sempre, cujo reinado jamais teria fim, cujo trono jamais passaria.